Boa noite. Boa noite. Bom fim de tarde, boa noite. Terça, quarta-feira, quinta-feira. Quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Fechamento do Ibovespa 67.814. Quase lá. Todo mundo falando sobre som, imagem. Vamos lá, por favor. Beleza. Se está tudo certo, segundo informações do time por aqui, está tudo certo. Bom, maravilha. Gente, de antemão quero dizer o seguinte, hoje o TV Eleven vai ter que ser bastante dinâmico. Em primeiro lugar, tem muita gente logada. E em segundo lugar, eu tenho que fazer o conta corrente, que é ao vivo. Então, a gente vai terminar uns 10 minutinhos antes, que eu tenho que chegar na Globo um pouquinho antes da hora, beleza? Vamos lá. Eu estou vendo, o Sérgio já fez um apontamento sobre BRF e eu quero dizer, Sérgio, que a gente usa um microfone externo, até falando, a gente usa um microfone externo que é inclusive recomendado por uma produtora de áudio, então talvez seja alguma questão ligada à própria conexão, porque o microfone é bastante bom. Aliás, quero dizer para vocês que dentro da própria expansão desse projeto, pelo qual eu sou, obviamente, tão apaixonado, a obra civil e física está quase no fim. Daqui a muito pouco tem um estúdio pronto para o TV Eleven com uma infra muito bacana. Mas vamos lá. A questão dos 70 mil pontos e o ímpeto comprador, eu queria fazer uma observação que está muito ligada, não sei se vocês todos ouviram, ou se a maioria ouviu o podcast hoje. Acho que olhar o volume de ontem e ver 22,8 bi, considerando que você tem aí 5 bi por conta do vencimento de opções do Ibovespa, ainda assim você tem um volume colossal. A gente tem um momento a gente tem repetido isso, e assim, não percam o relatório macro que vai para o ar, acho que na sexta-feira, porque está muito bacana, está muito denso, e a gente mergulha, inclusive, numa das discussões aí que tem mobilizado o mercado brasileiro, aquela que foi inicialmente provocada pelo André Lara Rezende, o Marcos Lisboa, no Valor Econômico. A gente dá a nossa visão da relação de taxa de juros, inflação, está muito bacana. Vamos lá. Fundamentos estruturais da economia convergindo para atração de dinheiro. Tá? Taxa de juros real caindo de maneira estrutural? Sim. Vamos lá. Estratégia de renda fixa muito mais necessária do que em um momento normal dos últimos 2, 3 anos, em que a gente vinha com o juro apontando para cima, inflação alta, e as curvas de juros aí apontavam para performances normais, a bolsa acaba virando ainda mais atrativa. Mais do que isso, a gente tem a sobreposição ou o início de um momento em que os fundamentos ficam mais evidentes nas companhias que tendem ao longo de 2017, bater o mercado. É muito legal ver que quanto mais a gente conversa com o investidor internacional, mais vê que o cenário está clareando para eles todos. A inversão substancial na tendência do endividamento público, a característica da articulação política para as reformas estruturais, mais uma aquietada aí na tensão institucional, converge aí para esse movimento que tem um fluxo importante muito próximo dos 70 mil pontos. O índice é algo que pode distorcer uma percepção quando a gente fala em preço. Eu evito muito responder sobre projeção de índice para final do ano, para o meio do ano, quando quer que seja, eu costumo dizer que em cenários como esse é um exercício inócuo de futurologia. Há variáveis demais incidentes sobre o índice como um todo. Agora, sobre ativos seletos escolhidos,
quando você tem um fluxo positivo e quando você já passou um período, como foi 2016, no qual o fluxo levou quase que qualquer coisa para cima, já vista Super CSN, que é um exemplo que eu cito aqui sempre, a seletividade acaba chegando quando você estica a linha do tempo, o fundamento converge para o fluxo para depois sobrepor o fluxo, e acho que esse ano é um ano em que a gente vai ver isso de uma maneira muito consistente. Então, tem que tomar muito cuidado com o efeito manada, e acho que a gente vai falar sobre BRF aqui na primeira pergunta que eu vou começar a responder, dá a percepção de como funciona o efeito manada no caso de BRF ao contrário. Tá? Então, vamos lá. Gente, eu vou começar a dinâmica, são aqui basicamente 8 minutinhos dessa explanação inicial. Quero que vocês sintam à vontade, como tem muita gente logada, vamos tentar fazer um bate-papo. Não se prendam e vão mandando as perguntas. A primeira pergunta vem do Joaquim Júnior, fala sobre BRF. Li hoje um texto de uma outra casa de análise que me deixou incomodado. Para curtíssimo prazo, puts sobre BRF para quem encontrar liquidez também soam razoáveis. Ainda que eu goste da empresa para longo prazo, e de fato eu gosto, se há membros da diretoria montando estruturas com derivativos para se proteger de eventuais resultados ruins, é melhor não ficar na frente desse caminhão. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a informação, não tenho ideia de onde veio ou quem quer que tenha dito isso. Então, eu vou usar mais do que o texto colocado aí, a informação da estrutura de derivativos. Tá? Antes de eu começar a responder, o Joaquim Júnior, eu vou ler para vocês a pergunta do Sérgio, que fala que BRF caiu, parece existir um consenso entre os principais analistas que o 4T16 será um fiasco. A empresa tem reforçado a tese de um cenário desafiador. Podemos seguir firmes com essa recomendação? E o Sérgio ainda diz assim, momentos de comprar mais antes do tal resultado. Então, vamos começar com o BRF, ok? Em primeiro lugar, a informação sobre o que a diretoria está fazendo é pública, está lá na CVM, na 358, que é obrigado a divulgar todo e qualquer movimento. Dizer que eles estão fazendo isso para se proteger de eventuais resultados ruins é uma assunção de intenção sobre a qual eu não pretendo endossar. Ok? Me explico. Utilização de estrutura de derivativos pode ser uma maneira de financiar outros movimentos, inclusive de proteção ao papel. Ok? Eu não tenho como julgar a intenção dos membros da diretoria ao realizar operações reportadas à CVM e registradas nessa conversa. Quer saber se eu acho o put de BRF bom? Eu acho que num mercado como está e no momento como está, comprar opção seca te expõe a um risco exponencial e eu não acho uma boa alternativa. Vai comprar put seca do quê? O que você vai apostar contra? Agora, é fato, e eu gostaria que vocês pensassem, que se olharmos os movimentos de mercado, tem que entender que a mesma diretoria, e aí muitos compradores e acionistas com fluxo enorme de dinheiro, estão restritos nesse momento, e é sabido que existe uma estrutura montada por uma determinada combinação de agentes do mercado financeiro em uma aposta gigante de um short, ou seja, de uma aposta contra as ações da companhia. Quando aqueles acionistas estão restritos por questão de obediência regulatória e governança a movimentar esses papéis, eu vejo como natural uma pressão negativa, não há alteração substancial, ou, aliás, não há nem alteração material no case da companhia, é um case de fundamento, não é um case de trade, não é um papel leve. Agora, essa estrutura de short vai ter que ser reduzida gradativamente e relativamente rápido antes que acabe o período de restrição,
porque senão quem está com um short desse tamanho vai acabar o que o mercado chama de squeezado e lá vai a sua margem embora. Segue o case de fundamento. O IPO da Unidade Halal está cada dia mais estruturado, cada dia mais organizado. É uma companhia que tem um compromisso importante com o seu projeto de longo prazo. A gente olha para o detalhe, ou seja, para citar poucos detalhes aqui, imagine que assim, é uma companhia que, quando houve a crise do milho, foi investir em um processo de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nutricional que pudesse combinar na ração do frango uma substituição em determinado nível para conseguir controlar o impacto daquele acréscimo sem comprometer a qualidade e o ciclo de desenvolvimento dos seus produtos. Então, esse é só um exemplo. O outro exemplo que pode ser citado é a maneira como eles adaptam a qualidade, a característica dos produtos em cada um dos mercados, entram em mercados como Price Maker. Eu acho que assim, muito fácil olhar uma 358 seca e dizer assim, não, então tá bom, então eles estão apostando eles mesmos, se protegendo de resultado ruim. Que o resultado do quarto tri não vem bom, todo mundo já sabe. Que isso já está no preço da ação, todo mundo já sabe. Agora, a gente usa muito uma técnica que eu tive o prazer de aprender em Chicago com os maiores mestres de valuation do mundo, um matemático indiano que foi meu professor, que é o racional do valuation reverso. O que quer dizer isso? Pegue o preço de uma companhia e tente entender qual deveria ser a realidade dessa companhia para que o valor justo dela fosse esse preço. Tá? Voltando em matemática básica, é quase que uma prova real. É desproporcional a disparidade da realidade operacional e da realidade da BRF que deveria existir para que o preço dela fosse 43, 44, qualquer coisa que está aí. Tá? Eu recebi uma série de e-mails e de ligações, todos vocês sabem que o nosso analista do setor de alimentos é o Raul Grego. Eu sempre ressalto que no segundo TRI, que foi um dos piores resultados da companhia, o Raul foi simplesmente o analista no Brasil, incluindo todos de banco, que mais se aproximou da projeção dos resultados. As nossas projeções são extremamente conservadoras e eu e o Raul, né, o e-mail geral da Eleven, mas é distribuído entre a gente para o analista de cada setor e eu faço muita questão de acompanhar o máximo que eu puder e como a grande maioria de vocês já sabem, eu durmo 2h30, 3 horas, 4 horas numa noite de hibernação, então eu acompanho todos esses movimentos. Dito isso, não há alteração substancial, a gente não espera um case, um quarto tri diferente do que já está precificado. Os números, para quem tem a nossa carteira, sabe quais são as nossas projeções. A análise que vem agora pós-divulgação, com o ajuste fino, já vai trazer um detalhamento dessas projeções muito maior para exatamente fundamentar o caminho que tem pela frente. Entrar em put seca, não tem quase nada na bolsa hoje que vale a pena você comprar put. Ou seja, apostar contra com um fluxo desse, meu amigo, esteja pronto para ver o seu dinheiro virar pó. E eu não faço isso com vocês. Essa empresa tem responsabilidade demais para expor vocês a isso. Maravilha? BRF, então, não há alteração que a gente não mudou o nosso case e não retirou ela da nossa carteira recomendada, porque é muito fácil eu ver um papel virar a mão e ele desvalorizar. Se eu digo que eu investigo a companhia a fundo, isso aqui tem fundamento e tese de longo prazo, a manada não vai funcionar aqui. Então, se eu vejo um movimento contrário ao papel, mas eu sigo sólido no fundamento, carteira é o nosso principal produto, é o produto que historicamente nos deu performance, credibilidade, consistência, resiliência, fez muito investidor fazer bastante dinheiro, bate o Ibovespa em 18 meses, bate o Ibovespa em 12 meses, bate o Ibovespa em janeiro, bate o Ibovespa em 46 dias do ano até fevereiro. Então, assim, IBRF está lá. IBRF está dentro da carteira, tem uma alocação importante, o case não mudou. Então, seguimos desse jeito. Beleza? Chega de BRF, porque não estamos aqui para falar de nuggets o programa inteiro.
Marrone, olá, Deodato. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Qual a perspectiva que a casa tem para o Banco do Brasil para esse ano? Quero dizer o seguinte, a gente tem a Bia, que é a nossa analista do setor financeiro, tem sido também bastante precisa na precificação dos seus ativos. A gente tem uma visão muito cética em relação a esse ímpeto todo que se tem comprador sobre o Banco do Brasil. Banco do Brasil não nos parece, e hoje no podcast eu li um extrato da análise publicada pela Eleven para os nossos clientes em novembro, no qual a Bia disse que nós não confiávamos no guidance de provisão dado pelo banco e que na nossa leitura a conta dedutora seria maior do que o banco estava falando e do que o mercado estava precificando. Saiu o resultado que corroborou a leitura da Bia, que aliás tem anos de mercado financeiro, anos de JP Morgan, enfim, não é à toa que a gente consegue ser preciso nessa combinação. Então, a gente acha que o Banco do Brasil está super precificado por expectativa e pouco precificado sobre fundamento. Honestamente, não vejo grande chance de ter uma valorização muito substancial, não. Acho que o banco tem um ano super desafiador. O Caffarelli está fazendo um trabalho importante de tentar mudar essa operação, mas acho que ele vai ter um duro caminho pela frente. César de Brasília, boa noite. Gostaria de saber sobre o setor de seguro. Já li relatório de Porto Seguro, mas noto que, de modo geral, os papéis têm caído. Sula 11, BB Seguridade e a queda dos juros é desfavorável. Quanto à BB Seguridade, tem perspectiva de se desvincular do Banco do Brasil com upside disso? Vamos lá. Porto Seguro está fazendo um roadshow prometendo um resultado em 2017 que não é o resultado que o time da Eleven tem. Aliás, o Porto Seguro está em financials non-banking, então isso está debaixo da Bia também. A gente tem Cel em Porto Seguro, não interessa que ela está subindo em cima de expectativa, a manada, mais uma vez, não manda. Então, acho que a gente tem uma visão bastante crítica em relação a Porto Seguro. Em relação a Sul América e BB Seguridade, Sul América a gente tem pouco a contribuir. Na verdade, não tem uma visão consolidada sobre a companhia, porque ela me parecia, nos filtros que a gente fez e nas discussões internas, ela me parecia bastante insossa, ali com pouco risco de uma desvalorização grande e pouco upside também. Então, a gente focou no que a gente achava que era mais relevante levar a vocês. BB Seguridade ainda precisa se livrar do histórico da mãe estatal, que ainda era muito grande. Tá? Então, perspectiva de desvincular do BBAS, acho que BB Seguridade, dentro do que o Caffarelli está buscando, que é uma estrutura ótima, ele pode sim cogitar um spin-off, uma abertura e uma desvinculação aí, algum tipo de coisa que deixe um pouco mais leve, mas não acho que seja um setor dos mais atrativos para 2017. Suzuki, leve 3, o target price ainda permanece conforme o relatório? Sim. Eu sei que o time está discutindo metal leve. Essa semana eu ouvi bastante discussão interna, mas sinceramente não tem nenhum ponto, pelo menos que me foi trazido pelo time de análise, que dê alteração no racional de metal leve, uma companhia que a gente gosta bastante. Thiago Santos. Adeodato, muitas análises que eu tenho visto colocam a bolsa no final do ano em 76 e 80 mil. Já estamos alcançando 70 mil. Esse movimento não está rápido demais. Passaremos por uma correção forte que leve o Bovespa de novo na casa de 58 mil. Thiago, não acho, cara. Acho que é muito consistente o fluxo. Acho que a realidade de mudança estrutural é consistente, é verdadeira, o fluxo é positivo. A gente tem que fazer muita bobagem interna para derrubar tanto assim, com tanto ímpeto. Porém, eu abri o TV Eleven de hoje e tenho repetido o índice de distorce e percepção. Esse ano, mais uma vez, eu vivo Bolsa há mais de 20 anos. Não me lembro de um ano em que o stock picking, em que o fundamento parecesse tão claramente capaz de performar, convergindo para o fluxo e depois superando a massa
como 2017. Acho que tem que tomar muito cuidado com generalizar performance para 2017. Santos, você pode comentar sobre o Comgás, que divulgou um balanço bom e declarou o dividend yield per fase em 9% ao ano? É ótimo esse número. O Comgás é uma das companhias que está no pipe de análise para ir para o ar em breve. Ainda não tenho como te dar exatamente a leitura do nosso time, porque não está concluída. Só que o número de dividend yield é simplesmente inquestionável. Júlio Jansen, Rumo, sua opinião. Rumo, a gente tem uma questão. Rumo é um dos outros casos que vive de expectativa. A gente tem algumas ressalvas no que diz respeito à governança, a foco e um projeto de desenvolvimento mais factível, mais pé no chão do que um modelo infraestrutura vai bombar e a gente vai explodir, o agronegócio vai ser sempre ótimo e vai dar tudo certo. Acho que ela tem que focar, tem que mostrar resultados mais claros de desalavancagem. Assim, eu gostaria muito de ver. A minha origem é Curitiba, a Rumo tem, desde a operação com a LL, obviamente uma raiz muito forte lá. Tenho bons amigos que foram e são executivos da companhia. Gostaria de ver ela sendo ainda mais consistente antes de dizer que ela é uma das principais escolhas. Eu acho que tem coisa que representa menos risco hoje com uma combinação de projeção de performance similar. Kepler recebeu oferta de OPA, Kepler Weber isso está no radar há bastante tempo, o processo de OPA é altamente discutível, a gente sabe que existe aquela precificação, laudo, discussão, como que valoriza, como que precifica, quanto tempo rola, entra a ação, fica lá. O que vale, normalmente em uma ação que tem a OPA confirmada, ela pode servir para, por exemplo, uma operação estruturada de long short, ela ficar na ponta short, mas não esperando que ela vá cair, mas porque ela acaba lateralizando desde o momento da confirmação da OPA até o momento que ela se concretize. Suzuki, com a queda do dólar é um bom momento para comprar ações de empresas celulose como Fibra, Klabin e Suzano. Não. Acho que tem setores mais atrativos. A gente acompanhou a dinâmica muito claramente de Fibra. Os nossos clientes há mais tempo conhecem exatamente como foi sendo transformado. O projeto Horizonte 2 é bom, é espetacular. Fibra é o maior fabricante de celulose do mundo, é um cara que é um player super sólido. Recentemente fez uma emissão de CRA que o nosso time de renda fixa, aliás, a partir de um trabalho brilhante da Luísa, enxergou ali uma oportunidade muito bacana, mas é diferente. Olhar para uma emissão e olhar para o equity são racionais bastante diferentes. Falando de Klabin, Suzuki, você está falando de KLBN 4, quando a gente tem muito mais liquidez em KLBN 11, tem que tomar cuidado em qual das ações você escolhe, e a gente tem uma visão bastante neutra em Klabin. Suzano já vai estar no ar para todos os nossos clientes a nossa leitura. Santos, já falei sobre Klabin. Joaquim Júnior, obrigado, gosto muito de ouvir seus comentários. Muito obrigado, Joaquim. Ainda há espaço para avanço de Itaúsa. Ivaldo, Itaú e Itaúsa são as ações que você compra e vai embora para casa dormir tranquilão, porque assim é mais fácil o mundo virar do avesso do que a gente ter Itaú e Itaúsa fazendo o investidor sofrer, ok? Pagadora de dividendos, sólida como uma rocha, enfim, mas não são papéis para imaginar upsides disruptivos, beleza? José, por favor, comente algo sobre a Vale, Minério de Ferro e Ferbasa. Nosso relatório de Vale está quase pronto. Eu acabei dando boa parte, pedi permissão para o nosso time, para falar, porque acreditem em vocês, o nosso time, a gente tem um time que trabalha com tamanha intensidade, tamanha paixão, que os analistas têm amor ao call. Mas a gente foi chamado diversas vezes, e eu acabei fazendo essa semana o Informando TV na terça, falando sobre Vale, falando sobre minério, e levei basicamente a clareza do nosso call, só sem determinar preço, mas o call lá está bastante claro.
São basicamente 40 minutos em que eu falo de Vale. Convido você, José, a ver. Se você entrar no dia a dia de mercado da Eleven, da terça-feira, você vai ver que tem o link direto para essa análise e para esse vídeo. Olhar para a Vale pensando só no minério é uma distorção bastante perigosa, porque pode botar ela num saco que ela, sinceramente, hoje não merece estar. E os que estão aqui com a gente há mais tempo sabem o quanto nós somos críticos à Vale, e eu, especialmente, muito crítico, mas muito seriamente questionando a leitura de Vale quando eles ainda não tinham trabalhado tamanha eficiência operacional, e acho que a Vale sofreu o baque de 2015, em que eles tiveram que reportar o pior prejuízo da história, e se preparou para um 2016 em que o minério ficaria em patamares bem baixos. Isso é uma grande vantagem para a companhia, que cria uma proteção contra a oscilação negativa da commodity, que, diga-se de passagem, graças à combinação geopolítica, eu não vejo nenhum rally adicional de minério no radar, mas eu vejo o minério muito mais resiliente. Entendam o seguinte, leitura e convicção do nosso time. Mercado norte-americano precifica ativo financeiro. A China precifica ativo de economia real. A China está mais leve. A saída dos Estados Unidos do TPP foi extraordinária para o gigante asiático, por consequência para a commodity, por consequência para o Brasil. Trump nos fez um favor. Eu abri uma palestra que eu dei recentemente num dos grandes escritórios jurídicos aqui de São Paulo, para clientes deles sobre macro. A minha primeira frase foi: o Brasil tem muito mais sorte que juízo. Ferbasa também tem relatório novo sendo divulgado, uma companhia que a gente gosta muito desde sempre. Recentemente teve um aumento importante, ou o maior aumento basicamente da história do preço internacional do ferro-cromo, mas eles mesmos são muito cautelosos em compreender que o patamar do ferro-cromo está acima do que deve permanecer. Mas é uma companhia legal, uma companhia sólida, e foi muito bacana falar com o presidente, como eu falei recentemente, falar com o CFO e vê-los com gás e com uma visão positiva e otimista para 2017. Muito legal. Zé Tatu, desculpa, assim, eu estou lendo, né? Então, perguntou: boa noite, Leodato. Você poderia me dizer o que está acontecendo com as ações do Magazine Luiza para subir tanto? De alguma maneira poderia, porque a gente deu a recomendação de entrada do Magazine Luiza basicamente a 58, projetando um preço-alvo de 131 à época. Cliente de renda variável, cliente carteira, aproveitou esse time em 50, em 60, em 70, todo mundo cético em relação até onde ela podia ir, e a gente vinha muito sólido. Importante lembrar que no conselho da Eleven tem a Dani Berthauer, que foi, nos últimos 3 anos, diretora de RI do Magazine Luiza, então o qual está muito consistente. A gente tem falado com bastante gestores. Agora, existe uma característica sobre, eventualmente, as ações. É uma ação que ficou muito cara, no sentido, não no sentido de juízo de valor, mas um juízo em que qualquer lote de 100 é um lote de 15 mil reais de investimento. Você mantém o foco e a necessidade de ter clientes institucionais muito posicionados por conta disso. Agora, disparado do setor, foi a companhia que fez melhor a sua lição de casa, beleza? Agora, a gente tem, como a gente falou essa semana, tem uma adaptação na expectativa de ritmo de Magazine Luiza, que eu convido vocês todos a ler. A analista do setor é a Giovanni Scottini, que trabalha direto com a Dani Berthauer. Então, é um dos quais em que a gente tem conhecimento mais profundo e está muito tranquilo no que esperar. O Lúcio perguntou se nesse cenário os fundos multimercados são mais interessantes que fundos DI, CDB e Tesouro Direto. Lúcio, nosso time de renda fixa, e eu abri hoje falando, está muito focado em determinar estratégias que sejam consistentes em um cenário de queda de juros importante. Quando você olha para fundo DI, para CDB, enfim, cuida com taxa de administração, vê qual é o prêmio que está pagando sobre o CDI. Ele é indexado, o CDI está em queda, a tendência é de queda brusca. Estratégia de renda fixa esse ano é
muito importante. A gente tem uma primeira recomendação de fundo multimercado já feita e no ar, um dos fundos que faz uma das melhores gestões de arbitragem entre mercados internacionais que eu particularmente conheço. Tem gestores focados e comprometidos, vale a pena ver. Tem mais análise de fundo multimercado vindo para o ar em breve. Vamos lá. Manuel, Ferbasa, Par Corretora e Sanepar. Sanepar outro dos nossos grandes cases. Sanepar, a gente foi até bastante criticado quando determinou o upside e a projeção que a gente tinha. Essa história toda de revisão tarifária nem estava no radar, ela não tinha, o follow-on não estava no radar, a ação estava 5 qualquer coisa, e é um dos papéis hoje mais atrativos da Bolsa, sem nenhuma dúvida. É um dos calls que o Raul conta para todos os amigos que ele descobriu, e dentro da Eleven foi ele que descobriu, ao acaso, o tamanho da atratividade quando o papel ainda estava lá na casa de 4, 5 reais. Beleza? Ferbasa já falei, as outras duas a gente ainda não tem visão consolidada sobre o caso. Magnata, boa noite, Magnata. Magnata, o único cara que me chama de Magnata no mundo, é um cliente que nos dá o grande prazer de ser um cliente full, aqueles que têm literalmente uma cadeira reservada aqui no nosso time. A nossa visão de Springs é bastante positiva em relação ao turnaround que eles vêm fazendo. A ressalva que está lá, inclusive, explícita no relatório, é que a queda de juro é sim um gatilho importante para a desalavancagem, que é fundamental, mas considerando que, enfim, meu primeiro curso de contabilidade foi com 14 anos, eu vivi economia real a minha vida inteira, gatilhos que dependem especificamente de fatores alheios ao core business da companhia, me dão um flag de risco importante. Acho que ela valorizou substancialmente, eu acho que ela reposicionou de uma maneira que deveria reposicionar as suas ações. O próximo ciclo vai demandar dos entregáveis ligado aos resultados reais da companhia, mas eles têm feito um trabalho e uma lição de casa importante. Eu poderia comentar Grendene. Grendene eu deixo para a Giovanna Scottini, manda um e-mail para ela, gs@elevenfinancial.com, é analista do setor, tem aí uma visão melhor do que a minha. Aliás, todos os analistas têm visão melhor do que a minha, a única coisa que eu faço é dividir com vocês aqui isso. Santos Agodato, novidades sobre a Triunfo que não estejam na mídia? Cuidado com o Triunfo na mídia, tá? A mídia é muito ruim com a Triunfo. Eu tive lá semana passada, mais uma vez, junto com a Luísa e com a Giovana. A gente está muito próximo da companhia e assim, é um case assimétrico que é muito peculiar aqui dentro. Para quem não conhece, a gente, por decisão daquela que aqui literalmente manda, que é a Super TT, a gente convidou muita gente para o TV Eleven, que ainda não tem acesso a todas as nossas análises. Então, para quem não tem, eu convido a ler. Triunfo é um case daqueles que eu disse que representa risco quando eu estava falando sobre Springs, considerando que a solução das questões ligadas ao preço da ação e ao valor da companhia não estão ligadas à atividade fim, mas a um ciclo principalmente de desinvestimento. Tá? Agora, o que eu posso dizer é que a companhia está muito focada e muito comprometida com o processo de desinvestimento de ativos, e aí sim resolve essa nhaca desenhada como BNDES, que, diga-se de passagem, a discussão do ocorrido do BNDES com o Consebra em relação ao empréstimo ponte tem um questionamento de mérito substancial. O BNDES já tinha aprovado o longo prazo, não fez o desembolso na data programada, o curso ordinário dos negócios é a quitação do empréstimo ponte com o desembolso do BNDES da operação de longo prazo. Então, existe uma discussão muito complexa aí, mais ou menos de ovo ou a galinha. Agora, a Triunfo está bastante comprometida. É um ativo de risco, é um ativo que não é simples, demanda
diversos fatores externos, mas esclarecidas as questões de risco, a gente conhece profundamente o case e segue com a mesma leitura sobre o assunto. Hans, QGEP, será que agora vai? QGEP é um ativo extraordinário. QGEP está numa cadeia que vai acelerar demais. QGEP é um ativo, com uma das maiores assimetrias do mercado. Eu em respeito principalmente ao brilhante André Prates do nosso time, um dos maiores conhecedores de value investing que eu conheço. Eu cito pouca teoria, mas quem conhece investimento de valor entende que uma das assimetrias mais importantes que uma companhia pode ter, que a GEP tem, que é o valor de mercado abaixo do seu caixa líquido, combinado com uma operação que dá resultado positivo. Então, agora que a GEP precisa crescer liquidez, com a entrada de capital estrangeiro para o setor de óleo e gás, como já está acontecendo, presta atenção na característica do último deal da Petrobras com a Total, entende que isso como cadeia pode ser bastante positivo para a QGEP, é uma das nossas grandes apostas para 2017. Tiago, obrigado pela leitura do Bovespa. Outra dúvida. Vive em Niterói e cruza constantemente para o Rio via ponte ou barcas. A primeira operada por Ecodovia, a segunda por CCR. Penso em incluir essas empresas em minha carteira como forma de proteger contra aumentos de tarifa. Esse raciocínio faz sentido? Nesse sentido, qual a sua favorita? É a primeira operada por Eco, penso em incluir em minha carteira como forma de me proteger contra aumentos de tarifa. Não entendi como isso te protege contra aumentos de tarifa. Na verdade, o que te protegeria é que você está pagando mais caro no pedágio e mais o papel está andando, então você basicamente fica mais feliz porque você tem um ganho, perde numa ponta e ganha na outra. É mais ou menos o que eu faço com a minha filha, que no sábado entrou num determinado supermercado aqui em São Paulo comigo, abriu a porta e pegou um nuggets da Seara e eu disse para ela, filha, a gente não gosta da Seara, a gente compra nuggets da Sadia, entendeu? Por uma convicção de governança e de companhia. Com Rodovias a gente já tem análise no ar e CCR em breve, tá? A nossa nova leitura. Moreno, gostaria de comprar Sanepar, mas acho que esticou muito. Seria melhor comprar já e esperar a correção. Não espere correção de Sanepar. Sanepar é um foguete. Bruno, Dato, o BTG vai separar as ações do banco e da empresa de investimentos. Isso seria positivo ou cilada para o minoritário? O BTG opera muito tesouraria em benefício próprio, soa mal. O BTG é um dos maiores defensores das próprias ações ao longo do tempo. O BTG está tendo que se reinventar. A reinvenção do banco é positiva, o banco voltar para o momento em que ele era um banco de investimento e daí era um dos melhores que eu já vi durante 12 anos nos quais eu fiz M&A, fiz várias transações com o BTG e eles eram bons demais em estruturação. Sabiam fazer o que pouca gente sabe. Agora, qual é o novo BTG? Eu ainda não tenho isso claro, Bruno. Muito menos vou te dar uma leitura sobre essa. Evandir, card 3 ainda está barata? O show da card só começou? Cara, card 3 é sensacional, né? Card 3 é o case de lançamento da Eleven. O Raul e o André Prates estavam discutindo o card 3 outro dia e assim, é o nosso case de lançamento, é value investing de verdade, é criação de valor, geração de resultado em cima de resultado consistente. E acho que a grande resposta para a Card System é ver o tamanho da liquidez, o crescimento da liquidez e do volume negociado diário dela, o salto quântico que foi dado com muita gente falando sobre o case. ODC Bas pulou Grendene. Não, eu não pulei Grendene. Eu pedi, inclusive, dei o e-mail da Giovanna Scottini, gs@elevenfinancial.com, porque ela tem condição de falar muito melhor do que eu do case de Grendene, e eu tento aqui jamais induzir ou dar qualquer margem para que vocês tenham uma má compreensão de qualquer recomendação do nosso time. César de Brasília, Tupi vende uma baixa constante em 12 meses, a perspectiva de solução upside para o embrólio Trump e México. Tupi, a gente está em alerta
com o papel, a gente olha bastante de perto, uma companhia legal, que soube se reinventar sobre a ótica de desenvolvimento tecnológico, aquela história dos supermotores V8 sendo substituídos por motores menores, mais eficientes. A empresa é boa, mas acho que das empresas brasileiras é uma das que precisa ficar mais alerta com a nova relação geopolítica dos Estados Unidos da América. Elis Franz, qual a tendência para Eternit? Eternit, sempre que eu falo aqui, eu falo que Eternit eu tenho a minha única percepção, porque a gente não conhece o ativo a fundo, ligada à sustentabilidade, ligada à característica de gestão de resíduo e eventual contingente ambiental aí, e desenvolvimento nos ciclos de médio prazo. Não tenho clareza de para onde a companhia vai. Dentro dos nossos próprios filtros, o nosso time escolheu deixar a Eternit fora das nossas recomendações até hoje. Tá? Oi, Berenice. Com a possibilidade de os mexicanos aprovarem sanções contra os Estados Unidos, como fica a perspectiva para o agronegócio brasileiro? Vou falar para você, Berenice, uma coisa que eu escutei pessoalmente da Samar Maziad, Head de Country Risk da Moody's em Nova York. O agronegócio brasileiro é o head do Brasil. Verdadeiramente, eles consideram isso como análise de risco soberano. Acho que o agronegócio brasileiro vai ter alternativa, qualquer que seja a realidade geopolítica no mundo. Tá? Cláudio Leal e BRF-S3, já falei nos primeiros 10 minutos do programa sobre BRF. Cláudio, se você não pegou, peço gentilmente que você assista, em respeito a todos, o repeteco disso que fica na plataforma. Dato, você acha que Movida é para andar só depois de começar a apresentar balanço? Movida, eu repeti sistematicamente, é um case de... não era de trade, não era um IPO de trade, é um case de crescimento com geração de valor de longo prazo. Tive o super prazer de descobrir essa semana que o cara que assumiu a vertical de seminovos, as 86 operações seminovos da Movida, é um dos maiores conhecedores do mercado de seminovos do Brasil. Para os que me conhecem há pouco mais tempo, sabem que eu tenho um bom período da minha carreira na indústria automotiva, quando nós desinvestimos o grupo da família para o grupo Penske há 14 anos atrás, basicamente. Esse cara era o cara que mandava nas operações do grupo Penske, que é um dos maiores grupos de logística e de automóveis do mundo no Brasil. Não conheço um cara que entende o setor de seminovos quanto esse cara. É sensacional essa notícia para a Movida e só combina com a leitura que a gente tem de fundamento. É um setor que, para mim, pessoalmente, é de um bom nível de conforto, considerando que ainda nos Estados Unidos eu fiz operações de private equity ligadas à enterprise, em growth capital, em growth cases, enfim, agora não era trade. E isso era muito claro na própria recomendação. Agora, quando você baixa a abertura e não cancela a sua listagem, você faz um IPO que mercados maduros fazem, deixando o upside na mão do investidor. Muita discussão sobre o controlador. O controlador abriu mão de secundária, deixou tudo em primária para o dinheiro ficar dentro da companhia, financiando o case de crescimento. Isso é uma ótima notícia. Dato, Tiago, Dato, como poderia explicar resumidamente como funciona a subscrição? Já está no ar o vídeo? Gente, a Maria Tereza vai colocar aqui no chat o link para um vídeo. O chat não deixa. Então, assim, acompanhe. Maria Tereza faz o seguinte, bota no Twitter da Eleven isso. A Maria Tereza está colocando nesse momento no Twitter da Eleven um vídeo gravado pelo Rafa hoje que explica exatamente o processo de subscrição de PFRM 1. Já vou juntar com a pergunta do Fenil, pode comentar a Profarma. O novo relatório de Profarma está pronto. Eu atazano a vida da Profarma. A gente esteve no Rio semana passada, mais uma vez, para entregar o que a gente julga ser a análise mais consistente que o mercado tem sobre Profarma. A gente investigou muito a fundo, a gente segue muito sólido no case e acho que o ano é transformacional para a companhia. Olhem lá que
vocês vão gostar bastante. Hoje, sem falta, está no ar o relatório novo de Profarma, que, aliás, pelo que eu vi, pouco antes do TV Eleven já estava sendo uploaded para o servidor. Roger perguntou, poderia comentar sobre o setor de construção e imóveis para 2017? Tenho o prazer de ter o Guilherme Vilazante e o Raul tocando a vertical de real estate e fundos imobiliários aqui. O Vila, um dos grandes analistas da história do mercado brasileiro, do sell-side brasileiro de real estate, head do Barclays, Merrill Lynch e afins. Essa semana está indo para o ar revisão de Exetec, de MRV, relatório novo de Ivan, relatório novo de Cirela, com bastante coisa boa no radar. Roger, fica de olho. Tiago, como Eleven vê Sabesp? Super precificada ou ainda há espaços ganhos? Hoje eu tive uma conversa longa com o João Braga, gestor do XP Long Bias, cara que está super comprado em Sabesp e super comprado em Sabesp no setor de saneamento. A nossa escolha no setor de saneamento é a Sanepar. Eu acho que se você quer comprar o setor, a Sanepar vai te entregar o que a Sabesp te entrega sendo um papel mais leve, tendo uma realidade que demanda menos coisa para entregar valor bastante consistente. A nossa escolha no setor é essa. Agora, o Braga, que é um gestor super reconhecido, está bastante confiante no case. Então, não é a nossa escolha no setor, mas a gente não tem nada que deponha contra a companhia, simplesmente Sanepar nos parece a top pick disparado no segundo lugar nesse momento. Moreno, eu não respondi se Card 3 está barato ou não. Barata ou não vale para Card 3. Um caso de fundamento tão sólido que apresenta resultado atrás de resultado. O que eu posso te dizer é o seguinte: Card está na nossa carteira, a gente lançou a Eleven com Card a 2,30 e qualquer coisa, quando ela negociava R$200 mil por dia. Olhar ela batendo R$8 hoje, com 8 milhões de reais em volume, mostra que o mercado parece que desestigmatizou aquela história muito míope de que Card era uma empresa de call center. Card tem muito resultado para entregar no futuro. Ótimo case de Value Invest com perspectiva de crescimento ainda sem limite. Dá-te uma dica: informar os e-mails dos analistas de cada setor para que possamos encaminhar as dúvidas diretamente. Pode mandar tudo para o contato @Eleven. O time da TT redistribui tudo. Eu tento falar o e-mail dos analistas, como eu falei da Giovana há pouco, mas pode mandar para o contato @Eleven, que o time é obcecado pela dinâmica de resposta. Beleza? Agro 3, a minha discussão sobre o Brasil Agro é a seguinte: o Brasil Agro tem um problema de essência que é filosoficamente contra a nossa teoria de investimento. Ela ganha dinheiro sendo uma imobiliária e não gerando resultado consistente da sua atividade fim, que é operação de agricultura, geração de terras agricultáveis lucrativas. Mas vai abrir para a entrada de capital estrangeiro em terra? Vai. Onde está o grande upside? No primeiro ciclo. Porque quando ela vender, teoricamente, o que está super precificado por entrada do capital estrangeiro, ela precisa repor novas terras, e aí compra novas terras dentro do preço novo. E o que eu acho é que é importante que Brasil Agro consiga gerar resultado consistente da receita recorrente de terra agricultável. Isso não nos parece muito claro ainda. Fechando minha lista de hoje, César, tem perspectiva para Vale de TOTVS e Pão de Açúcar? Pão de Açúcar está indo para o ar a nossa análise nos próximos dias. TOTVS, a gente teve lá recentemente, o Raul e o Bruno fizeram uma reunião com o management da companhia. Ainda tem muita expectativa para pouca realidade na nossa leitura. Talvez o timing ainda não seja ideal. E Vale de vocês conhecem o nosso case. A gente gosta da companhia e gosta do que ela tem a entregar. Suzuki, dado na Eleven na relatórios específicos para dividendos? Sim, dentro do produto carteira Eleven, a partir do mês de março, tem uma carteira de dividendos lá dentro. Essa é uma grande novidade que eu não tinha dividido ainda no TV Eleven. Maria Tereza ainda não preparou a maneira de divulgar e vai brigar comigo quando o TV Eleven terminar
porque eu já contei. Fenili, obrigado, Dato, sou cliente novo, estou curtindo muito o trabalho de vocês, agradeço demais. Carlos 2016, boa noite a todos. Desculpe, cheguei agora, já foi comentado sobre Localiza. Não, Localiza é uma empresa sólida, como uma rocha, ótima, tem bons drivers pela frente. O resultado saiu ontem ou antes de ontem e provavelmente amanhã ou sábado de manhã esteja no servidor, na máquina de todos os nossos clientes, a nossa revisão de Localiza. A gente gosta da companhia. Flávio, você poderia comentar São Carlos? São Carlos é também uma companhia bastante boa. Aí o time do Vilazante, do Raul e do Bruno fala bastante sobre a companhia. A gente olha ela com bons olhos. As ações como Cardio ABC fica o dilema que sobem tanto que não sabemos o que fazer, se comprar mais, manter ou se vender. Bruno, cliente Eleven tem transparência e timing da gente. Quando a gente achar que é para vender, quando a gente achar que mudou o timing, a gente vai falar e assim, a recomendação vai ser sempre muito clara. Não adianta dizer para você, compra isso e largar você no vento. Não é isso que a gente faz. Fica tranquilo com os 2 papéis por hora, beleza? Agora, Raps, infelizmente não vai dar tempo. CCXC3 também não. Peço que a ATT anote esses pedidos. 8 horas e 22 minutos. Vocês já imaginaram o seu atraso conta corrente. Eles vão ficar realmente bravos. Gente, super obrigado. Uma quantidade incrível de gente participando hoje. Foi muito legal. Eu falei rápido pra cacete. A TT falou várias vezes que eu não devia falar tão rápido. Mas para eu atender tanta gente em tão pouco tempo, eu realmente precisei falar bastante rápido. Se vocês ainda não enjoaram do Dato, 9 horas no Conta Corrente. Mais do que isso, depois do Conta Corrente tem Armínio Fraga e depois do Armínio Fraga tem Sérgio Moro. Então você tem pelo menos 1h30 de Globo News, tirando a parte do Dato que vocês já enjoaram, para se divertir bastante. João Tepis não anda, mas tem a explicação está bastante clara no case. Valeu, galera. Um grande abraço e quinta-feira que vem eu vou estar... Quinta-feira que vem eu estou nos Estados Unidos falando para bastante investidor que está olhando para o Brasil com um apetite extraordinário. Vou ter um super prazer de falar em Washington para gestor de fundo soberano. Para mim, uma super honra e ver gente olhando de maneira tão consistente para o Brasil. Semana que vem é TV Eleven, renda fixa, com o time do Rafa. E olha o seguinte, TV Eleven é semana de Copom e dentro do Copom, na hora do Copom, é o TV Eleven de renda fixa. Muito legal, galera. Na outra semana, eu espero poder estar de volta, ou se não, logo, logo eu estou aqui falando com vocês. Lúcio, entrei em contato com a equipe Eleven e fui prontamente atendido. Muito obrigado. Essa é a nossa missão, Lúcio. Valeu, muito obrigado, Cláudio Dato, você é o cara, que é isso, cara, eu estou aqui só para dividir. Suzuki, você transmite muita confiança, é simplesmente porque eu falo o que a gente tem de convicção mais clara e sincera. A independência não é um modelo transitório de negócio, não é uma circunstância transitória, é o DNA e o modelo de negócio dessa companhia. Galera, eu realmente preciso ir, super obrigado, valeu, um grande abraço a todos, tchau!